Márcio Rosa, que é do Centro Espírita Maria de Nazaré, lá de Santo Albertina, é isso, Márcio? E ele mora em Santa Fé, é isso? Santa Albertina. E hoje deixou lá, né, suas atividades, com esse tempo tão chuvoso, não é tão pertinho assim, mas na perseverança espírita, né, leitor espírita, veio nos trazer a mensagem desta manhã. Então vamos envolver o Márcio com um abraço fraterno, né, amorável, para que a mensagem chegue a nós com tanta clareza e aquela que nos traz o conforto e o consolo para as nossas dores, as nossas dificuldades. Então nós vamos passar a palavra para o Márcio. Bom dia a todos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco e que a espiritualidade amiga, trabalhadores da Mestre de Jesus, possa vir de encontro aos nossos sofrimentos, nossas dores e também dos nossos irmãos e amigos que não se encontram. E que as nossas vibrações de amor, enquanto aqui reunidos, movendo as forças do bem, possam ir de encontro às famílias necessitadas, nos lugares mais longínquos, né, do planeta, aonde ainda pesa o espírito da guerra, fazendo vítimas sempre os mais fracos, os mais humildes. Que Jesus tenha misericórdia dessa situação espalhada ainda por todo o planeta, que é um planeta de provas e expiação, portanto, um planeta de muita dificuldade, muito desafio e muito aprendizado. Mas, conforme o ensinamento do próprio Cristo, exarado por Mateus no capítulo 11, versículo 28, o próprio Cristo nos traz ânimo, fortalecendo a nossa fé, quando Ele vem e diz: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está no nosso capítulo 6 do nosso Evangelho Espírita, Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. O que é o jugo que Jesus fala? Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é aquela canga de madeira que unia os bois para puxar o carro de mão. Ora, mas como que uma peça de madeira tão bruta para aguentar a força e o tranco dos animais tão fortes como eram os bois de carro, pode ser leve? Acontece que jugo, usado pelo Senhor Jesus nessa colocação, reporta a
canga dos bois, porque a função da canga era unir os animais para que fizessem o esforço em conjunto, dando assim sucesso na tarefa de arrastar o carro ou arrastar o instrumento que arava a terra e assim por diante. Então, esse jugo que Jesus pede que assumamos com Ele significa união, parceria. Então não se trata de vestir a canga do boi, mas assumir com Cristo uma parceria. E aí ele fala: tomai o meu jugo sobre vós e encontrareis descanso para vossas almas. Por quê? Porque a parceria com o Cristo vai fazer com que o cristão, o seu seguidor, aprenda dele, como ele disse: aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, amoroso, só faço o bem, só quero o bem para vocês. Então o fardo de Jesus é aprender o aprendizado que ele veio trazer à terra, no intuito único e exclusivo de fazer com que os seus seguidores alcançassem a libertação. Olha só o paradoxo da imagem colocada pelo próprio Jesus. Se referindo ao jugo, você lembra da canga que prendia os bois para se submeterem ao ferrão do condutor que os conduzia a trabalhar. Mas o jugo de Jesus propõe libertação dos erros, dos pecados, das escolhas erradas que escravizam até hoje o ser humano na terra, mergulhando-o em tristeza e lamentação, sofrimento. Então a proposta de Jesus é que, ao observarmos os seus ensinamentos, sua lei, os princípios de Deus que estão nas Escrituras, estão nos Evangelhos, e é a base, o frontispício da própria doutrina espírita, alcançássemos, pelo contrário, a libertação para as nossas almas. A libertação que nos levará um dia a não necessitarmos mais encarnarmos em planetas do jazz da terra, de provas e expiação, sofrimento, desafios, mas também aprendizado necessário ao nosso espírito. E no segundo item desse mesmo capítulo, ele vem explicar por que o Consolador prometido que Jesus prometeu. Porque ele, continuando, ele disse: se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece, não o compreende. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo,
que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Jesus nos promete que, com a observância de seus ensinamentos, assumindo a parceria, o jugo dele, encontraríamos a paz para as nossas almas, para o nosso espírito. Porque para observar os seus ensinamentos não precisa sacrifício. A sua lei é suave, porque ela propõe amor e caridade. Observância dos princípios divinos, viver dentro da verdade do Cristo e não do mundo. Então, o fardo dele é leve, porque exige de nós o amor em primeiro lugar a Ele, para querer servi-lo verdadeiramente, observando os seus ensinamentos e vivendo no mundo, não como o mundo pede que vivamos, mas como o cristão deve viver. Porque pregar sobre o Evangelho, sobre Jesus, qualquer um prega, mas viver como Ele conquista nos fizeram. Mas essa é a grande proposta. Esse é o grande desafio do ser humano encarnado na Terra. E Ele promete que na observação dos seus ensinamentos não seria possível esquecê-los no decorrer dos anos, porque Ele deixaria um Consolador prometido, que é o próprio Espírito Santo, que preside todo o movimento de cristianização do planeta, inclusive o movimento espírita, assumindo o nome de Espírito de Verdade, que preside o movimento espírita, a própria manufatura do próprio Evangelho e de todas as obras a que deu início e finalização o próprio Allan Kardec. E esse Espírito Santo, o próprio Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, ficou com a missão de continuar os ensinamentos do Cristo, que não foram todos claramente ensinados à época em que Ele esteve encarnado entre nós, porque não havia preparo, não havia entendimento ainda dos seres humanos, como hoje ainda não há. Mas o Consolador prometido veio, e através do próprio movimento de espiritualização da Terra, o movimento espírita, as verdades incompletas reveladas pelo Cristo quando Ele encarnado na Terra são agora totalmente esclarecidas, não permitindo que o cristão tenha dúvida de quem ele é, de onde ele veio e para onde ele deve ir. Porque a verdadeira vida é a que nos espera quando desencarnarmos, é a vida do Espírito. E que vida o Espírito vai ter depende de que vida ele semeia aqui. O aprendizado que ele consegue angariar aqui, o bem que ele consegue fazer aqui, e o mal que ele consegue extirpar do coração enquanto encarnado na Terra, abrindo mão das ilusões do mundo e vivendo a vida, os dons e as virtudes que o Espírito deve desenvolver, e para isso nasceu. Porque o resumo, a justificação
justificativa de estarmos encarnados aqui é aprender e servir. O resto são circunstâncias. Se somos ricos, se somos pobres, se somos católicos, se somos espíritas, se somos evangélicos, budistas, nada disso interessa. O que interessa são as virtudes que vamos conseguir desenvolver em nossa alma, em nosso espírito, porque essas jamais se perderão, porque o espírito, pela lei do progresso, também descrita no estudo do livro dos Espíritos, ela é irrevogável e, portanto, não retrocede. O espírito, o progresso não retrocede. Tudo que se aprende de bom e de bem e que se consegue inserir no costume de vida de cada um, não volta para trás, não retroage. É só progresso, é só luz para aqueles que buscam verdadeiramente viver como Cristo ensinou. Mas para isso precisamos desenvolver acima de tudo a boa vontade. Precisamos desenvolver várias virtudes que o Evangelho nos ensina. E o Espiritismo nos mostra o porquê de todas as coisas, sem deixar dúvida. Quem somos, de onde viemos e para onde temos que ir. Então, a pergunta que o verdadeiro cristão deve fazer, o verdadeiro espírita, que já tem entendimento do peso das reencarnações como oferta divina de misericórdia do próprio Cristo para conosco, por nos conceder a oportunidade de nascermos para o aprendizado e o desenvolvimento das virtudes, a grande pergunta que nós todos temos que fazer todos os dias é: o que estamos fazendo do tempo que nos é concedido enquanto encarnados na Terra? Estamos perdendo tempo com as ilusões do mundo, com a proposta do mundo que não pode conhecer o Espírito de verdade? Ou estamos nos dedicando para nos espiritualizarmos verdadeiramente, para alcançarmos algum progresso que nos permita não necessitarmos reencarnar em planetas de tanto sofrimento, como são os planetas de prova e expiação, como a Terra ainda é. Ainda é. Ah, mas estamos na transição planetária. Estamos, mas isso não é rápido. Isso não é rápido. E quem diz que se desencarnarmos agora, voltaremos no planeta quando ele estiver transformado em planeta de regeneração, que já é uma classificação muito melhor do que o que nós vivemos hoje no nosso planeta, que é de provas e expiação. Quem diz? Então o desafio do espírita, do cristão, é entender essa proposta do Cristo. Porque a proposta do Cristo, para nós, encarnados na Terra, traz a própria imagem da perfeição divina. Que Ele encarnou para que nós pudéssemos entender um pouco o que seja Deus. Porque diz no nosso livro dos Espíritos, que nós não temos ainda nem capacidade de compreender Deus. Falta-nos sentidos desenvolvidos para entender completamente o que seja Deus, realmente. Mas nós temos o exemplo mais próximo de Deus no próprio Filho, que veio à Terra. E Ele mesmo falou: quem me vê, vê o Pai. Quem crê em mim, crê no Pai. Quem me ouve, me segue, e me serve, serve ao Pai. Então o próprio caráter do Cristo é o próprio caráter divino. E Ele disse: vós sois deuses, podereis fazer o que
E nós somos criados de que forma? A semelhança divina. Então, a proposta de Deus para o ser humano na Terra, que o Cristo veio reforçar e continua trabalhando na espiritualidade, é para que o ser humano abandone as coisas do mundo e da matéria e do orgulho e do egoísmo para se lançar aos braços de Jesus nas alturas celestiais, desfrutando da sua prerrogativa de filhos de Deus que somos. Então, quando ele fala, tomai o meu jugo, ao contrário da imagem da canga dos bois que pesa e força o animal a servir o seu patrão, o jugo de Jesus é leve porque é a observação da lei de amor e caridade, trabalho, verdade, justiça e ética do próprio Cristo que estão no Evangelho. E isso, o efeito dessa observância é o crescimento espiritual que precisamos atingir como filhos de Deus que somos, para o nosso próprio bem, para a nossa evolução espiritual. E assim é com todos os trabalhadores, com todos aqueles que querem servir a Deus. Não tem outro caminho. O caminho é a boa vontade de querer o progresso para si mesmo e para todos aqueles que amamos. Porque no nosso jeito ainda egoísta de amar, nós queremos que aqueles a quem amamos estejam juntos conosco, aonde quer que nós estejamos. Então, precisa haver um arrastamento de luz. Nós precisamos espalhar a luz para que a gente consiga levar conosco o máximo de pessoas que amamos, porque são responsabilidade nossa. Os parentes, filhos, conhecidos, amigos, parceiros de trabalho, todos são responsabilidade nossa. A nossa luz tem que brilhar para iluminar e trazer ao caminho do bem, ao caminho da elucidação espiritual, da evolução espiritual. Essa é a nossa função, é o nosso maior trabalho. Pregar o Evangelho com a própria vida, porque de palavras é fácil. Vestir a vestimenta de cristão é fácil para qualquer religião. Chega no dia da reunião, a pessoa toma um banho, se veste, se penteia, passa um perfume e vai bonitinho na igreja católica, na igreja evangélica, vem no centro e se porta como cristão, na aparência. Mas viver o cristianismo redimido, a proposta do Espírito de verdade, 24 horas por dia, é o nosso desafio. É o dizer não à hipocrisia que ainda medra, infelizmente, no mundo dos encarnados. É a autenticidade que o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, o homem de bem, descrito na lição do homem de bem do nosso Evangelho, exige de nós. É se comportar da mesma forma quando ninguém está vendo e quando todos estão vendo. Então, meus irmãos, a proposta do Cristo é clara. Em todo o seu Evangelho, em todo o seu ensinamento, em todo o Novo Testamento, na vivência do cristianismo pelos apóstolos que continuaram a obra, é trabalho no bem, é honestidade consigo mesmo, é entrega de vida a Deus, a esse Espírito de verdade, ao Santo Espírito do Senhor Jesus, que vem em nosso auxílio. Quando a intenção é boa, quando nós desejamos sinceramente a mudança em nós mesmos, vamos enfrentando as dificuldades
com o auxílio da espiritualidade, desse Santo Espírito de verdade, para superarmos as nossas próprias limitações. Nunca Jesus Cristo prometeu que não iríamos ter dificuldades. Muito pelo contrário. Ele falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo vai trazer sim dificuldade àquele que quiser seguir o caminho correto, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Fim do quê? Fim da trajetória dessa reencarnação. Se não se entregou à maldade, se não desistiu dos princípios cristãos, se não desistiu de colocar em prática o que aprendeu no Evangelho, terá o regozijo de ser acolhido na espiritualidade em situação um pouco melhor. Por isso que a palavra do Cristo traz a esperança na vida futura, porque a felicidade ainda não é deste planeta materializado, nesta vida encarnada. A colheita vem depois, pelo sacrifício que se faz agora, de suportar o peso das responsabilidades, sem perder o foco que é o Cristo. Essa é a promessa, essa é a esperança do cristão. Não é nesta vida. A premiação é uma situação espiritual reconfortadora após o desencarne, o que é muito melhor do que desencarnar na falência moral. Conta-se que um velho professor na Alemanha, nos idos de 1800 e lá vai pedrada, era observado com muita admiração por todos os alunos. E ele, já velho, de idade, solitário, os alunos conversando e falaram: mas qual é o segredo dessa vida tão exemplar? Porque ninguém conhecia a vida particular do professor. Ele era solitário, trabalhava o dia todo e até grande parte da noite ensinando. Missão sagrada essa dos professores, é missão. Aí resolveram espionar o professor e um dos alunos se escondeu no escritório da casa desse professor e ficou lá. Num dia que eles escolheram lá entre si, precisamos saber qual é o segredo desse professor para ele ser essa vida tão exemplar, esse homem tão bacana, esse professor tão brilhante, tão bom, que só ensina coisa boa. Foram se esconder lá, e aí esse professor chegou tarde da noite, já muito cansado, já idoso, sentou na mesa do escritório e abriu o Evangelho. E ali ele passou 1 hora em leitura, em meditação, em oração, sozinho, e o aluno lá escondido observando. Fechou o Evangelho e falou: bem, Senhor Jesus, mais um dia a nossa amizade está renovada. Esse era o segredo daquele professor que inspirava tantos com a vida exemplar que levava lá fora. O culto do seu Evangelho em seu próprio lar, para a sua própria vida, para o seu próprio fortalecimento, para o seu próprio conhecimento, o alimento diário do pão da vida, como disse a nossa irmã. O que a gente vem buscar aqui, a parte dos alimentos materiais e brindes, é o alimento espiritual, que tanto necessitamos para conseguirmos viver uma vida lá fora, onde as pessoas possam olhar e dizer: veja, ali vai um verdadeiro seguidor do Cristo, ali vai uma vida totalmente limada
que exemplifica aquilo que aprende na fé que professa. Esses são os verdadeiros adoradores, que não acreditam na morte, porque Ele vive, Cristo vive e nos espera de braços abertos. Porque se procurássemos acesso ao túmulo de Gandhi, encontraríamos lá os seus restos mortais. Se procurássemos o túmulo de Chico Xavier, encontraremos lá os restos mortais dele e de tantas outras personalidades brilhantes que passaram por esta terra, trazendo luz aos corações. Mas se formos à rua, não encontraremos o túmulo de Cristo, porque Ele vive. Ele não morreu nem mesmo na matéria. Cristo vive, e se Ele vive, temor não há. Se Ele nos espera, temor não há. Só precisamos segui-lo e entregar a nossa vida de todo o coração ao Pai através do seu Santo Espírito, através da busca do conhecimento do culto do Evangelho todos os dias em casa, como o alimento principal que temos que ter para continuar a jornada de cada dia, onde Deus nos concede a oportunidade cada dia de melhorarmos as nossas escolhas. Esse é o escopo do cristianismo em todo o planeta. E Ele disse: minha palavra será pregada em todo o mundo, e já está sendo. Cabe a cada um o seu esforço próprio para ser classificado como verdadeiro cristão. Que Jesus nos encoraje, que a sua luz nos envolva, e que possamos verdadeiramente vencer as mazelas que ainda trazemos, a má vontade, a preguiça, para alcançarmos esse desiderato. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e permaneça conosco verdadeiramente, nos dando a sua paz. Que assim seja.